E aí galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à mais uma aula de polinômios. A gente aprendeu na primeira aula tudo sobre polinômios, o que é um polinômio, o grau de um polinômio, a classificação de um polinômio, a ver o valor numérico de um polinômio, somar, subtrair e multiplicar. Essa aula de hoje em específico a gente vai aprender apenas uma coisa, que é a divisão de polinômios. Como vocês já estão vendo aqui, nós temos aqui dois polinômios enormes, tá? E a gente vai aprender a dividi-los. Assim, eu não considero nem que seja mais difícil, mas é uma coisa trabalhosa e que durante o processo você pode enfrentar certos erros ou dificuldades, tá ok? Hoje a aula vai ser baseada nesse exemplo e mais um apenas, para ficar uma coisa bem sucinta, tá? Então hoje a aula é só apenas de divisão de polinômios. Quando a gente vai dividir polinômios, a gente vai dividir igual a gente dividia números. A gente vai, né? A gente tem aqui o dividendo e o divisor e aquele Lzinho, né? Como a gente fazia divisão de números antigamente. A gente vai fazer da mesma maneira, tá ok? Então, toda vez que aparecerem dois polinômios, você já monta eles assim. O primeiro polinômio é o dividendo, ele aparece aqui, e aqui o segundo que é o divisor, beleza? Qual é a ideia que nós vamos ter aqui? A gente sempre, em todos os passos que a gente for fazer a divisão, a gente vai dividir sempre o primeiro termo do dividendo com o primeiro termo do divisor, tá? Então não importa, você pode falar assim, nossa, Lucas, é um polinômio muito grande, é um polinômio muito grande. Não importa, a gente sempre vai trabalhar com o primeiro termo daqui e o primeiro termo de lá, tá ok? Então a gente vai começar a fazer a divisão exatamente nesse ponto. A gente vai dividir o 6x elevado a 4 pelo 2x elevado a 2. Aí você pensa, meu Deus, como é que eu vou fazer essa divisão? Vou fazer aqui no cantinho para vocês verem, ó. 6x a quarta sobre 2x a 2. A matemática ela não é bagunçada, então a gente vai dividir número com número, letra com letra, tá ok? Então, primeiramente, vamos dividir número com número. Se eu dividir o 6 por 2, eu vou chegar na resposta 3. Então, a parte do número eu já resolvi. Agora vamos à parte das letras. Nessa parte das letras, a gente vai precisar lembrar de uma propriedade muito importante que talvez você já tenha ouvido falar. Se vocês separarem, a gente está dividindo um x com uma potência por outro x com outra potência. Então, a gente está dividindo duas coisas que são x, né? Então, neste caso, a gente vai fazer aquela propriedade do conserva a base, soma os expoentes, só que no caso, como é divisão, a gente vai subtrair os expoentes. Então, toda vez que aparecer a divisão de duas potências em que a base é igual, ou seja, que a base aqui é o x, a gente vai conservar o x, tá? Então, x dividido por x vai continuar x. Só que os expoentes, que são esses números aqui em cima, o 4 e o 2, como é uma divisão, eles vão ser diminuídos. Então, 4 menos 2, 2. Tá ok? Então, o que a gente fez aqui? Dividimos o 6 por 2, deu 3. Quando a gente tem essas duas potências, a gente vai conservar a base x e vai subtrair os expoentes, o 4 e o 2, que vai dar também 2. Então, o resultado de 6x elevado a 4 por 2x elevado a 2 é 3x elevado a 2. Então, esse 3x elevado a 2 é o que eu vou colocar aqui na minha resposta, que vocês sabem que fica aqui. E agora vem a parte mais tensa, assim, que você pode errar. Lembra que quando a gente coloca a resposta aqui, a gente tem que multiplicar a resposta pelo divisor? Então a gente vai fazer isso agora. A gente vai pegar essa parte aqui e vai multiplicar por todos os termos do divisor, tá ok? Então, e eu vou colocar aqui a resposta. Então vamos lá. Se eu tenho 3x ao quadrado, eu vou até colocar aqui para ficar bem fácil, ó. 2x ao quadrado mais 4x mais 5. Ok? Eu estou multiplicando a resposta que eu achei por todos os elementos do divisor. Então aqui a gente vai ter que fazer aquela paradinha do chuveirinho, tá? Aqui, aqui e aqui. Então vamos lá? 3x ao quadrado vezes 2x ao quadrado. Do mesmo modo que eu fiz a divisão, vou fazer aqui, número, número, letra, letra. Então, 3 vezes 2, 6. Agora, x ao quadrado vezes x ao quadrado,
Lembra que na divisão a gente conservou a base e subtraiu os expoentes? Como aqui a gente está multiplicando, a gente vai fazer um pouco o contrário. A gente vai continuar conservando a base x, só que ao invés de subtrair os expoentes, eu vou somar os expoentes. Então, 2 mais 2 é 4. Se você não se lembra da aula de potências, agora você vai ter que lembrar dessas propriedades. Conserva a base e soma os expoentes quando é multiplicação, conserva a base e subtrai os expoentes quando é uma divisão, tá? Então, 6x elevado a 4 mais, próximo chuveirinho, 3x ao quadrado vezes 4x. 3 vezes 4, 12. X ao quadrado vezes x, eu conservo x e vou somar os expoentes. O expoente daqui é 2, o expoente que não aparece aqui é 1. Então, 2 mais 1 é 3. E por último, 3x ao quadrado mais 5. Vezes 5, desculpa. 3 vezes 5 é 15. O x ao quadrado não tem ninguém para multiplicar com ele. Então, quando eu pego o meu quociente e multiplico por todo mundo ali, eu chego nesse resultado. Agora, atenção. Vocês estão vendo que já é uma coisa bem trabalhosa, né? Atenção. Essa parte aqui, você vai colocar aqui, certo? Só que tem um detalhe. Lembra que quando você fazia a divisão com os números normais, quando você colocava a resposta aqui, você colocava um menos? Então, é basicamente isso que a gente vai fazer. A gente vai colocar essa resposta aqui, só que ela vai estar com sinal de menos. Isso significa o quê? Que a gente vai ter que trocar todos os sinais dessa resposta. Então, quando a gente for colocar aqui, essa parte aqui, a gente não pode colocar ela do jeito que ela está aqui. A gente vai ter que colocar todo mundo com sinal trocado. Então, ó, o 6x ao quadrado, desculpa, 6x à quarta, vai vir menos 6x à quarta. O 12x ao cubo, que é positivo, vai vir 12x ao cubo negativo. Assim como o 15x ao quadrado também vai vir negativo. Tá ok? Eu vou apagar aqui porque o meu quadro é pequeno, tá bom, gente? Pensa uma conta que dá trabalho. E aí, vamos lá. 6x à quarta menos 6x à quarta, a gente corta. Então, a gente assumiu com essa parte aqui da nossa divisão. Se eu tenho 10x ao cubo e diminuo 12x ao cubo, com quantos x ao cubo eu fico? Para ficar melhor, vamos trocar a palavra x ao cubo por reais. Eu tenho 10 reais e perdi 12 reais. Ou gastei 12 reais. Então, eu fico com uma dívida de 2 reais, certo? Então, aqui vai ficar menos 2 reais. Tá? Do mesmo modo aqui, tenho 9 reais e gastei 15. Se eu tenho 9 e gastei 15, eu estou devendo quanto? 6. E o restante só desce. Ok? Eu sugiro que depois que você veja esse exercício aqui, você tente refazê-lo numa folha à parte. Tá ok? Beleza. Feito isso, a gente vai começar o processo todo de novo. A gente vai pegar essa primeira parte aqui e vai dividir pela primeira parte lá do divisor. É um processo sempre contínuo, tá? Então, eu vou dividir menos 2x ao cubo por 2x ao quadrado. Então, ó, vou montar aqui minha divisão. Menos 2x ao cubo, eu vou dividir pelo primeiro termo aqui. 2x ao quadrado. Aqui a gente tem um elemento a mais na nossa divisão, que é o sinal, né? Então, vamos lá. Menos com mais é menos. 2 dividido para 2 é 1. X ao cubo sobre x ao quadrado, lembra? A gente vai conservar a base. Como aqui é uma divisão, a gente vai subtrair os expoentes. Então, conserva a base x e subtrai. 3 menos 2, 1. Tanto esse 1 aqui quanto esse 1 aqui, eles são opcionais de você querer escrever, tá? Então, esse daqui é o resultado da minha divisão, menos 1x elevado a 1. Vou colocar aqui, ó, menos 1x. Esse elevado a 1 não preciso colocar, não. Tá ok? Então, observa. Eu sempre divido o primeiro termo daqui com o primeiro termo daqui e coloco a resposta aqui.
Depois que eu coloco a resposta ali, eu vou pegar esse menos 1x e vou multiplicar por todos os divisores. A mesma coisa que eu fiz com o 3x ao quadrado, tá bom? Então, vamos fazer aquele chuveirinho de novo. Então, ó, menos 1x vai multiplicar por todos os elementos do divisor. 2x ao quadrado mais 4x mais 5. E vamos fazer aquele chuveirinho de novo, tá? Então, gente, é como eu falei, sinceramente eu não acho isso difícil, mas isso pode se tornar muito confuso por jogo de sinal, por propriedade de potência, né? Então é uma coisa que você tem que fazer com bastante calma. Vê que eu já estou há 10 minutos fazendo essa conta aqui e ainda estou na metade dela. Vamos lá. Menos 1x com 2x ao quadrado. Menos com mais. Menos 1 vezes 2. 2. X vezes x ao quadrado, a gente conserva o x. Como é uma multiplicação, a gente vai somar os expoentes. O expoente daqui é 1. Então, 1 com 2, 3. Massa. Próximo chuveirinho. Menos com mais. Menos. 1 vezes 4, 4. x1 com x1 aqui também, a gente conserva a base. Se a gente somar os expoentes, 1 com 1 vai ser 2. E a última, menos com mais, menos. 1 com 5, 5. E o x não tem ninguém para multiplicar com ele. Então o chuveirinho vai ficar essa paradinha aí. Essa paradinha aqui é o que a gente vai escrever aqui, só que qual é o detalhe? A gente vai colocar os sinais trocados. Tá todo mundo negativo, vai vir para cá todo mundo positivo. Então vai ficar mais 2x ao cubo, mais 4x ao quadrado, mais 5x. Lembrando sempre que todos esses detalhes estão no meu PDF, que estão no Google Drive, no link aqui na descrição, aqui embaixo do meu vídeo, ok? Então, ó, menos 2x ao cubo mais 2x ao cubo, que vocês já sabem o que acontece. Um anula o outro, ok? Menos 6x ao quadrado mais 4x ao quadrado. Vamos pensar em reais. Eu estou devendo 6 reais e eu ganhei 4 reais. Então, eu ainda estou devendo 2 reais. Isso daqui é muita matemática, né? Então, é um bom treinamento. E não se reprima, não fique depressivo. Eu tô fazendo com calma pra vocês verem que a gente tem que fazer com calma mesmo. 9x mais 5x, temos 14x aqui. Mais 5. E vamos começar o processo todo de novo, tá? Vamos começar o processo todo de novo. Eu vou dividir o primeiro termo daqui com o primeiro termo de lá, beleza? Então vamos lá. Não sei onde é que eu faço aqui ou aqui, eu vou continuar fazendo aqui. Vou dividir menos 2x ao quadrado pelo primeiro termo de lá, que é 2x ao quadrado. Então vamos lá. Menos com mais é menos. Agora repara comigo. 2x ao quadrado em cima, 2x ao quadrado embaixo, eu poderia cortar, né? Ou poderia simplesmente dividir. Quando você divide uma coisa por ela mesma, a resposta é 1. Então, o resultado da divisão disso daqui por isso daqui é menos 1, tá? Se você não quiser ir tão direto, ó, menos com mais, menos. 2 dividido para 2, 1. X ao quadrado com x ao quadrado, eu até poderia conservar a base e subtrair 2 com 2, e ia ficar assim, menos 1, x elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1, então, menos 1. Tá ok? Vê que isso daqui é um ciclo. O que eu vou fazer com esse menos 1 que acabou de entrar ali na minha resposta? Vou pegar esse menos 1 e vou multiplicar por todo mundo do divisor. Então, ó, menos 1 vezes 2x ao quadrado mais 4x mais 5. Então, vamos lá. Menos 1 vezes 2x ao quadrado é menos 2x ao quadrado. Menos 1 com 4x é menos 4x. Menos 1 com 5 é menos 5. Então, quando eu pego esse termo e multiplico por todo mundo, eu gero esse resultado. E esse resultado vem para cá, só que
Qual é o detalhe? Com os sinais trocados. Tá todo mundo negativo, vai pra lá todo mundo positivo. Deixa eu ver se eu tô indo certo. Vai que eu errei alguma coisa no caminho. Tá tudo certinho. Então vamos lá. A gente vai fazer essa operação aqui. Menos 2x ao quadrado com 2x ao quadrado. Eu vou cortar, ok? 14x mais 4x é 18x. 5 mais 5 é 10. E aqui a gente chega num detalhe muito importante. Nossa, tá feio, né? O detalhe muito importante é o que, gente? Como eu falei, isso daqui é um ciclo. Então, assim, vai fazendo o primeiro termo pelo primeiro termo, né? Aquela coisa toda. Só que assim, olha o que nós temos aqui. Nós temos um 18x. 18x, primeiro termo daqui. E lá é o 2x ao quadrado. Vocês conseguem perceber que o expoente do divisor agora é maior do que aqui? Todas as vezes aqui era maior ou igual. Aqui o primeiro era o 4, 3, 2. Quando isso acontece, do expoente do x aqui for menor, é sinal que você tem que parar a conta, porque não dá mais para fazer divisão. Você não consegue dividir 18x por 2x ao quadrado. Porque senão, ó, 18x por 2x ao quadrado. 18 dividido por 2 é 9. X com x ao quadrado, você conserva a base, né? E subtrai o expoente. 1 menos 2 fica menos 1. Aí quando o expoente fica negativo, é melhor a gente nem tocar nisso. Então a gente vai parar por aqui essa divisão, tá? Esse aqui é o clássico divisão não exata. Lembra de divisão exata e não exata? A divisão exata é aquela que tem resto zero, a divisão não exata é aquela que não dá resto zero. Então eu posso falar que, dividindo este polinômio por este polinômio, a minha resposta é 3x ao quadrado menos 1x menos 1, com o resto 18x mais 10, tá? Lucas, é muito processo, é muito sinal, é muita conta. Como é que eu posso saber se eu cheguei ao fim da resposta com uma resposta satisfatória? Você pode fazer aquilo que a gente chama de... como é que é? Prova real. Que é o quê? Você pega todo o seu quociente, multiplica por todo o seu divisor, e se tiver resto, você soma com o resto. A multiplicação disso, somado com o resto, tem que dar o dividendo, igual era na divisão normal de números, tá? Então, isso daqui é uma conta bem trabalhosa que você precisa até refazer. Sugiro que você refaça e depois assista esse vídeo também, tá bom? E no PDF eu coloquei até um outro exercício aqui. Eu vou aqui fazer com vocês, tá bom? Vou apagar aqui. Isso aqui dá resto? Não. Para quem é meu aluno, eu coloquei só 2 exercícios desses daqui no formulários e os 2 dão resto zero para vocês ficarem mais, né, de boa. Deixa eu... eu faço outro. Faço. Vou fazer. X à quarta mais x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 9x menos 1. Tudo isso dividido por x ao quadrado mais 3x menos 2. Vamos lá? Tentar fazer isso daqui um pouco mais rápido, tá? Então vamos lá. A ideia de sempre é o quê? Primeiro termo do dividendo com o primeiro termo do divisor. Dividendo, divisor. Então a gente vai dividir x à quarta por x ao quadrado. O que eu faço aqui, vocês sabem. A gente vai conservar a base e, como é uma divisão, a gente vai subtrair os expoentes. 4 menos 2, 2. Então, dividindo esses dois, eu vou chegar na primeira resposta, que é x ao quadrado, ok? O que eu faço depois que eu acho essa resposta? Eu vou pegar esse x ao quadrado e vou multiplicar por todo mundo do divisor. Então, x ao quadrado vai multiplicar por x ao quadrado mais 3x menos 2. E aí eu vou fazer uma espécie de chuverex, ok?
todos os termos. Não se preocupe que nos exercícios eu coloquei talvez umas expressões menorzinhas, tá bom? Vamos lá. X ao quadrado com x ao quadrado, eu vou conservar a minha base. Como é uma multiplicação, eu vou somar os expoentes. 2 mais 2 é igual a 4. Mais x ao quadrado vezes 3x. Números e letras, ok? 1 vezes 3, 3. X ao quadrado com x elevado a 1, eu vou conservar o x e vou somar os expoentes. 3. E por último, menos x ao quadrado com 2, 2x ao quadrado. Fiz meus chuveirinhos, eu vou colocar essa resposta aqui. Qual é o detalhe? Sinais trocados. Então, ó, x à quarta vai ficar menos x à quarta, mais 3x ao cubo vai ficar menos 3x ao cubo, e o menos 2x ao quadrado vai ficar mais 2x ao quadrado. Então, vamos lá? A gente já sabe que aqui vai cortar, né? X à quarta com x, menos x à quarta, corta. Eu tenho R$1 e gastei R$3. Então, eu fico com um saldo negativo de R$2. Eu tô devendo R$7 e ganhei R$2. Então, eu fico com um saldo ainda negativo de R$5. E o restante só permanece. Aí a gente começa de novo o mesmo processo. Primeiro termo do dividendo com o primeiro termo do divisor. Então, ó, pá com aquele dali. Então, ó, vamos lá. Menos 2x ao cubo com x ao quadrado. Percebam que o grau do x aqui ainda é maior, então a gente ainda pode fazer divisão. A gente termina a divisão quando o grau aqui for menor que o grau do divisor. Tá? Então vamos lá. Menos com mais, menos. 2 dividido para 1, 2. X ao cubo com x ao quadrado, a gente conserva a base. Como é uma divisão, a gente vai subtrair os expoentes. 3 com 2, 1. Não precisa escrever 1 ali em cima não, né? Então aqui, ó, menos 2x. Agora vamos fazer o quê? Esse menos 2x eu vou multiplicar por todo mundo do nosso divisor. Here we go! Então a gente vai fazer o chuveirex. E vamos que vamos. Menos com mais, menos. 2 vezes 1, 2. O x aqui não tem expoente, o expoente é 1, né? Então a gente vai conservar a base x. Como é uma multiplicação, a gente vai somar. 1 com 2, 3. Menos com mais, menos. 2 vezes 3, 6. x1 com outro x1 vai virar um x2, né? Por quê? Porque a gente vai conservar a base x e vai somar os dois expoentes. 1 com 1, 2. E por último, menos com menos é mais. 2 vezes 2 é 4. X é x. Então essa foi a resposta da multiplicação de 2x por todo mundo lá. Isso aqui vem pra cá com que detalhe? Os sinais trocados. Então, vamos lá. O menos 2x ao cubo vai virar 2x ao cubo positivo. O menos 6x ao quadrado vai ficar mais 6x ao quadrado. E o mais 4x vai virar menos 4x. A gente vai cortar aqui. Se eu tô devendo R$5 e ganhei R$6, eu tenho R$1. 9x menos 4x é 5x. Menos 1. Ó, o grau aqui ainda é o mesmo grau de lá. Então a gente vai fazer mais um passo aqui. Meu Deus, ela tá ficando grande. Por isso que no meu formulário só tem 2 exercícios, tá, gente? Porque gasta muito tempo. Então a gente apaga aqui. E a gente vai fazer o quê? Como é que é o processo? Primeiro termo daqui com o primeiro termo de lá. Isso aqui não vou nem fazer ali. X ao quadrado dividido por x ao quadrado. Se eu estou dividindo uma coisa por ela mesma, a resposta é 1, no caso positivo, né? Porque nem jogo de sinal aqui tem. Então eu vou pegar esse número 1 e vou multiplicar por todo mundo aqui. Gente, quando eu multiplico 1 por todo mundo, não fica a mesma coisa? Então aqui no caso vai ficar, eu vou escrever toda essa parte aqui, só que com sinais trocados. Então vai ficar, ó, ao invés de x ao quadrado, menos x ao quadrado.
ao invés de 3x, menos 3x, e ao invés de menos 2, mais 2. Então, a gente já sabe, né? X ao quadrado com menos x ao quadrado a gente corta. 5x menos 3x é 2x. Menos 1 mais 2, eu tô devendo 1, ganhei 2. Ok? E aí, gente, a gente não faz mais a divisão, porque aqui nós temos um x elevado a 1, lá eu tenho um x elevado a 2, o grau do divisor nunca pode ser maior. Então, a gente para aí. Então, se eu divido esse polinômio por esse polinômio, minha resposta é x ao quadrado menos 2x mais 1, e o resto é 2x mais 1, tá ok? Nas próximas aulas, a gente vai ver um outro método de divisão, e a gente vai ver umas teorias a respeito do resto, tá ok? Eu sei que é um conteúdo muito puxado, muito tenso, mas faça com calma. Talvez eu tenha feito um pouco mais rápido para o vídeo não ficar tão extenso, beleza? Mas faça com cuidado, isso daqui é a matemática mais pura que tem, tá ok? Então, lembre, divisão é sempre um ciclo. Primeiro do dividendo, primeiro do divisor, divide, coloca aqui a resposta. Quando você coloca a resposta, você multiplica essa resposta por todo mundo do divisor, né? Faz os chuveirinhos. E aí você coloca a resposta dessa multiplicação aqui, igual eu fiz de vermelho. Só que qual é o detalhe quando você coloca aqui? Troque os sinais. E aí você começa todo o ciclo de novo. Ok? Muito obrigado pela sua atenção e até mais.